Amém, irmãos? Bom dia. Jesus é o nosso Senhor. Estamos dando sequência na nossa leitura do livro Quem tem ouvidos, ouça. Isso está baseado nas igrejas de Apocalipse, né? E nós chegamos agora no capítulo 4 desse livro. E nesse capítulo 4, o título é O Filho de Deus provado e aprovado. E esse primeiro tópico dessa semana vai falar sobre a edificação da igreja. Um versículo aqui proposto, irmãos, é um versículo bem conhecido e é exatamente o primeiro versículo da Bíblia onde aparece a palavra igreja. Ela está no livro de Mateus 16, é um versículo bem conhecido nosso e tem alguns princípios espirituais bem interessantes nesse versículo, que fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo está em Mateus 16, 18. Então foi a revelação da igreja dada pelo Senhor, o Senhor que revela a igreja, e o Senhor revelou a sua igreja a Pedro. E também revelou que Pedro é uma pedrinha, é uma pedra para a edificação. E sobre essa rocha, aqui fala assim, eu edificarei, né, a minha igreja. Esse ponto é muito importante. O Filho de Deus, ele é provado e aprovado. Ele tem a capacidade de gerar a igreja e ele tem a capacidade de edificar a sua igreja, né? Nós sabemos que a igreja foi gerada do lado do Senhor, da onde saiu sangue e água. O sangue para a remissão dos pecados e a água é a liberação da vida divina para cada membro que crê no Senhor Jesus. Então, ele, o Filho de Deus, ele tanto gera a igreja como ele tem o poder de edificar a igreja. E esse é um ponto, né, que nós estamos vendo, principalmente a história da igreja, as degradações. Quando o homem tenta fazer algo para Deus, quando o homem tenta ajudar a Deus, nós vemos que é aí que entra a degradação, aí que entram os desvios, né? E aí que a igreja se torna degradada. Porque o homem não depende, né, desse Filho de Deus que é provado e aprovado para a edificação da igreja, né? Então, que nós possamos, né, depender do Senhor, né? Nós como igreja, nós somos membros uns dos outros, mas nós precisamos depender do Senhor para que haja essa edificação. E outro ponto muito importante desse versículo é falando assim que o finalzinho dele, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno não prevalecem contra quem? Contra uma igreja edificada. Isso, irmãos, tem uma ilustração muito simples. Nós podemos ter materiais de construção no depósito de material de construção, a pedra, a areia, o cimento, né? São materiais genuínos de edificação, mas enquanto eles não estiverem edificados, nós, né, se nós deixarmos num terreno esses materiais avulsos, separados uns dos outros, nós não temos a edificação e ali nós temos o vento, o frio, o inimigo pode entrar, né? Então, o ladrão, né? Então, se a igreja não tiver edificada, irmãos, ainda as portas do Hades, né, tem domínio sobre essa igreja, né? E ainda elas podem causar dano a essa igreja. Por isso que as portas do Hades, elas não prevalecem contra uma igreja edificada. E a nossa missão é a edificação. Estamos iniciando um semestre onde vemos palavra, vida e edificação. Eu vou ler só um parágrafo sobre isso. Fala assim, ó. Hoje, na iminência da volta do Senhor, quando olhamos para os séculos passados, nós percebemos o quanto Satanás trabalhou com vistas a impedir que a igreja fosse edificada. A maneira religiosa como muitos lidaram com a igreja também foi uma artimanha do inimigo para que os cristãos não vivessem a realidade do reino dos céus. Satanás sabe que a igreja edificada põe fim ao seu império. Amém, irmãos? Então Satanás sabe disso e ele vai fazer de tudo para impedir a edificação da igreja. Que nós possamos estar focados nisso e orando e intercedendo uns pelos outros. Jesus é o Senhor. Uma boa semana para todos os irmãos e irmãs.